Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, votos de muita paz. Somente ouvimos a palavra turbilhão e ao lado dela aquelas que são consequência natural, sofrimento, angústia, ansiedade, expectativas legítimas, expectativas vãs. E nos deixamos arrebanhar por essa multiface de desafios, de problemas, perdendo o nosso tempo abençoado nesta encarnação, que nos faculta a libertação dos males a caminho da plenitude. Meditando nessa ocorrência de todo dia, veio-me à mente uma lembrança no período do século passado, quando a Guerra Fria estava no seu auge. Apareceu pela América do Sul, particularmente no Brasil, especialmente na Bahia, um sacerdote americano chamado Padre Peyton. Ele trazia uma tarefa. Era uma tarefa muito singular que a Igreja Católica lhe havia encomendado e que ele realizava com infinito zelo e prazer. Tratava-se de rezar o rosário em família. E o seu slogan era este: família que ora unida, permanece unida. Naquele tempo, fascinei-me e acompanhei na televisão uma que outra das suas atividades, divulgando a necessidade da prece em família. Porém, o meu júbilo era ainda maior, porque nós, os espíritas, desde muito antes, já realizávamos essa nobre atividade com a epígrafe de O Evangelho no Lar. O culto, mais tarde, substituiu-se a palavra, porque não temos em nosso movimento espírita cultos cerimoniais, práticas que se transformem em ritualística. Passamos a ser o estudo do Evangelho no Lar. Uma noite por semana dedicada à comunhão com Jesus, com Deus, através do Evangelho do Lar. E repetíamos com um retoque a frase do Padre Peyton: a família unida em torno do Evangelho recebe Jesus em casa, como um hóspede especial. O Evangelho expandia-se. Os espíritas, em grande número, transformávamos nossas casas em verdadeiros santuários. Reservávamos, e ainda reservamos, uma noite que era especial nas 7 noites da semana, para conversar com Jesus. Afinal, nós dedicamos 24 horas ao corpo, às atividades do corpo, ao trabalho, ao repouso, ao divertimento, à cultura, aquilo tudo que diz respeito às necessidades da evolução intelecto-moral da criatura humana. Mas nem todos nos lembramos que somos espíritos imortais e que, por mais longa seja a nossa atividade terrestre, momento ocorre em que é interrompida através do fenômeno da morte ou da desencarnação. E deste modo nós passamos para uma outra vibração, com aquele cabedal que nós armazenamos e que tem o seu peso específico em ondas vibratórias, não em cargas que transformam as nossas realizações em verdadeiras algemas, em presídios, em lugares em que ficamos atados neste intermino sofrer de necessidades desnecessárias. Então hoje eu me estava lembrando de conclamar os nossos telespectadores, os nossos amigos que nos ouvem, que nos acompanham, a esta reflexão. Você, por acaso, está fazendo estudo no Evangelho do Lar? E me perguntará, você que não sabe, o de que se trata? Eu lhe vou explicar. Uma vez por semana, no horário naturalmente noturno, em que todos estamos no lar,
Você escolhe aquela noite de maior aprazimento, de tranquilidade, em que a família se possa reunir. Não é um trabalho de natureza objetiva para poder reter o tempo e que se torne monótona ou desagradável. É um encontro para vivermos a família do ponto de vista espiritual. Naturalmente, se nós não temos o hábito, nossos filhos vão estranhar. É natural. Vão dizer, mas eu tenho que estudar. Não se trata de impedimento de nenhuma atividade, porque o tempo é breve. São 30 a 40 minutos. Se nós desejarmos alongar, porque é uma conversa muito saudável, é um momento em que os pais também podem trocar ideias com os filhos, que o façamos. Mas, como o tipo do estudo do Evangelho é um período muito breve, ele pode ser antes da refeição, após a refeição, antes de dormir, em qualquer hora. Hora essa que nós estabeleceremos como habitual, para que os espíritos nobres anotem nas suas agendas e possam vir participar também. Porque os espíritos convivem conosco. E se estamos em atividades honoráveis, eles vêm participar, aliás, com muito júbilo, porque a tarefa dos espíritos nobres é a de promover a sociedade através dos homens e das mulheres dedicados ao bem. Então, nós estabelecemos a hora X. Reunimos-nos, a mesa muito simples, uma ligeira toalha, se quiser ou não quiser, um vasilhame de boca larga ou estreita, não é importante, com água. Cobrimos com um tecidozinho delicado. E agora vamos orar. Fazemos uma prece de acordo com a nossa crença religiosa. E se não tivermos crença religiosa nenhuma, também podemos fazer. Elevar o pensamento à causa primeira do universo. Chamar por Deus, Senhor, eis-nos aqui, no teu lar. Por favor, vem visitar-nos. Estamos carentes do teu auxílio. Digamos ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aquilo que nós desejarmos. E tomemos-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo nós espíritas, ou outra obra de qualquer referência religiosa, ou até mesmo uma obra que, não sendo religiosa, é otimista. Ela traz uma terapia positiva para nos ajudar a libertar-nos das ideias fixas, das paixões perturbadoras. Lemos uma página, depois comentamos, pedimos à esposa, ou a esposa pede ao marido, ou pedimos aos filhos para que entreteçam uma ligeira conversação, uma interpretação. Por isso que é um estudo. Vamos supor que nós abrimos uma página linda que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. E então ela começa dizendo assim, a dor é o maior presente que Deus reserva àqueles que ama. É uma página muito rica. Nós então vamos perguntar, mas como? A dor é uma bênção que Deus reserva para nós? O que é que quer dizer isto? Porque parece o contrário. A tradição nos ensinou que a dor é um castigo divino, é uma punição, é uma advertência severa. E todos nós ainda acreditamos nisso. Quando estamos com um problema, um desafio, algo não deu certo, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? A dor é uma bênção, porque ela é um fenômeno orgânico, biológico, vital, para nos chamar a atenção em torno da fugacidade da vida material, para dizer que tudo isso que está acontecendo vai passar, tanto bem quanto mal. Todas as dores vão ceder lugar à plenitude, à harmonia. E aquelas dores que parecem não se justificar. Como é que elas ocorrem? Porque ocorrem porque nascem crianças deformadas. Esse caso teratológico do nascimento, porque o mal parece acontecer às pessoas boas, e as pessoas boas parecem ter vida de castigo, de angústia, enquanto os maus prosperam, brilham na sociedade, são aplaudidos. Quantos de nós já perguntamos isto? Porque uns nascem na miséria e desde cedo provam o amargo alimento do abandono e da desolação.
e outros nascem berços de ouro, jamais experimentaram o suor do esforço e desfrutam de regalias, muitas vezes sem merecer moral e socialmente. Então, aquela página vai nos dizer que nós temos várias existências corporais. Nós temos uma vida que é criada no campo da energia. Deus nos cria uma energia pensante, nos encaminha o corpo para que nós possamos intelectualizar a matéria, domá-la, submetê-la aos impositivos da evolução. E então vamos conquistando as áreas sublimes dos neurônios cerebrais. Nós usamos tão poucos neurônios cerebrais que desde Lucy, aquela primeira Pithecanthropus erectus, da qual se teria originado a humanidade, segundo as modernas teorias da criação e da população da Terra, então ela está fazendo um esforço tremendo para tentar atritar pedras e o fogo. E logo nós vamos ver que daquela luz primária, simiesca, surgem os corpos hoje trabalhados. A cinzel, a beleza na sua estética, mas uma estética que varia periodicamente. No passado, Vênus de Milos, Apolo de Belvedere. Hoje, a instituição da beleza obedece a um outro padrão, que se denomina padrão da estética. Mas amanhã será talvez outro padrão da estética. Por exemplo, em Auckland, a beleza total é a pessoa bem gorda, as mulheres muito gordas, seguindo a tradição indígena. Então, essa questão da estética vem desde Lucy, com a sua deformidade, a esses aspectos de harmonia, como chamava Aristóteles. Essa beleza que parece que foi trabalhada à mão no ser humano, no seu corpo, no seu comportamento, na sua maneira de viver, na arte, nas realizações. Então nós comentamos ali no Evangelho, e vamos dizer, o sofrimento de hoje é o resultado do desgaste das peças orgânicas, dos organismos emocionais, dos atributos psiquiátricos que constituem a vida, e tem por objetivo chamar-nos a atenção para corrigir as imperfeições que nos modelaram equivocadamente. O Evangelho no Lar vai nos proporcionar essa conversação. O filhinho pode perguntar: papai, o que é que eu faço para passar nos exames? E ele dirá, sorrindo, estudar durante o ano letivo. Não estudar somente a hora para poder aprender para passar, mas estudar para transformar sua vida num conhecimento que dê dignidade, que dê valor, que dê sabedoria, que torne o indivíduo esse biótipo da perfeição sonhada por aqueles estetas de todas as épocas. Então, depois de ler o Evangelho, outro livro com a semelhança da bondade, da ética, da evolução, depois do comentário, nós então faremos algumas perguntas, abordaremos alguns problemas que ocorreram durante a semana, algumas contrariedades que poderíamos ter evitado, discutiremos alguma coisa que ficou em pauta e que naquele momento de paz poderemos abordar sem qualquer conflito e sem qualquer reação nervosa, porque estamos todos tranquilos, orando, pedindo a Deus. Poderemos também trazer peças, uma página linda de uma poesia, de uma narração, tomar de um fato que aconteceu naquele dia e comentarmos à luz da doutrina cristã ou da doutrina de outra natureza a qual estejamos vinculados. Então, isso nos vai harmonizar na Terra, transformando-nos em irmãos pela mesma vibração de harmonia de natureza energética. Bem, depois, isso aí já deve ter passado uns 20 minutos, porque o nosso filho falou, também disse, olha, eu memorizei uma prece. Eu li na internet uma prece, a prece do alvorecer, a prece de Cáritas,
uma das mais lindas que jamais se escreveu. Era uma grande dama da sociedade francesa. E esta senhora era médium. Então, numa noite de Natal, no século XIX, ela escreveu, ditada pelos espíritos, pelo espírito Caritas. Caritas é o pseudônimo de uma jovem que foi martirizada em Roma, na época do cristianismo primitivo. É um anjo de luz e ditou essa prece, que tem uma síntese mais ampliada do que a síntese do Pai Nosso. Então nós poderíamos recitar, irmos bebendo, absorvendo cada frase, dai a luz ao que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, que a vossa estrela guia. Então são frases ricas de conteúdo emocional, das nossas necessidades, das nossas conquistas, que o nosso filho está recitando, ou a nossa esposa, ou nós próprios, ou estamos lendo e vendo que há muita beleza entre a terra e o céu. Não só aquilo que Hamlet colocou nas palavras de Shakespeare, como também no deslumbramento de tudo que existe desse mundo de transcendência. Terminadas essas considerações, diminuímos a luz, a claridade da luz, que a luz elétrica, esse tipo de luz, tem a propriedade de destruir os fluidos, as energias fluídicas, aquelas que materializam, que carregam as vibrações elevadas, como também as vibrações baixas. Então nós diminuímos, não apagamos totalmente, fazemos um ambiente de penumbra. Se pudermos, colocamos uma música clássica, suave, terapêutica. Hoje nós temos na internet milhares de músicas terapêuticas, de músicas New Age, que nos sensibilizam, de músicas da natureza, desde a natureza em desespero de tempestade, até a natureza florida de bênçãos e de realizações. E nesse momento, o organizador do culto, o pai ou a mãe, o filho ou o irmão, vai orar. Orar pela humanidade. Senhor, tem compaixão dos que sofrem. Ajuda aqueles que estão à borda da loucura, os suicidas, que não tiveram tempo de esperar a solução do problema. Ai, fulano de tal, meu querido amigo, que desencarnou. Beltrano, que está com drama de família. E vamos orando, atraindo o pensamento de ternura, de compaixão, de solidariedade. Como disse Jesus, orai uns pelos outros. E nós temos esse dever de penetrar nas ondas do universo e emitir vibrações valiosas, misericordiosas, harmônicas para o nosso próximo, para os irmãos animais, para as nossas plantas, para a natureza, para a vida, em uma doce harmonia. E vamos repetindo. Depois, uns 5 minutos, descobrimos a água e pedimos a Jesus que repita o fenômeno da transmutação da água no sabor de vinho que aconteceu no casamento de Emaús. Que ele faça isto em nossa água, atribuindo de propriedades curativas, saudáveis, renovadoras. Pedimos que abençoe aquele líquido que vamos ingerir. E, por fim, fazemos uma peroração pela paz, um apelo. Pedimos a Deus a nossa paz, a paz do lar,
da sociedade na qual nos encontramos. A paz na terra. E ainda mais neste mês de Natal, aquela linda mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Aí encerramos, tomamos a água, conversamos, ficamos um pouco, nos deliciamos. E nessa noite, pelo menos, evitemos balbúrdias, tumultos, porque Jesus está psiquicamente em casa. Nós o convidamos. E nosso apelo vai e volta. Porque somos antenas. Essas antenas que emitem e que captam. Vêm também os nossos familiares queridos. Vêm também os que nos perseguem. Os obsessores. Os inimigos de outras existências. Ou desta, caso estejam desencarnadas. E eles ouvem. É uma terapia coletiva. Uma constelação que nos faz lembrar muito as constelações familiares, que hoje são terapêuticas extraordinárias. O Evangelho no lar é uma necessidade. Muitas vezes, numa família longa, com pessoas de temperamentos diferentes, adultos, nós encontramos objeções, mas não desistamos de gentilmente insistirmos. Se forem, por exemplo, nossos filhos naquela faixa da rebeldia, 10, 14, 16 anos, mas eu não posso hoje em dia de encontrar meu namorado ou aquilo, ou eu não vou ficar em casa que eu não sou um babaca, como se costuma dizer. Nós sorrimos e dizemos, olha, meu filho, enquanto você viver sob as minhas expensas, isto é, enquanto eu lhe prover de tudo, porque tudo eu provejo você, também eu vou lhe dar uma orientação psíquica, emocional, de natureza psiquiátrica, para você poder libertar na catarse da oração os conflitos, as angústias, as ansiedades. Você terá que atender. Quando você tiver independência econômica e tiver o controle da sua vida, faça como quiser. Mas a mim me cabe, da forma que eu o educo e o instruo para o futuro, oferecer-lhe material que talvez um dia você necessite. E que mesmo não necessitando, somente lhe faz bem. E de alguma forma não cedamos. Se o nosso filhinho, bem pequeno, adormecer ali, não faz mal nenhum. Se o nosso filho de braços ficar inquieto, como um pretexto para nós interrompermos, continuemos. Porque forças antagônicas, forças do mal, que pretendem que nosso lar seja um inferno, onde exista somente a discussão, no qual nós tenhamos desgosto e não temos vontade de ir para casa. Nós deveremos insistir no bem. Quantas vezes eu tive necessidade imensa de correr para casa, porque a nossa casa sempre foi um cantinho de paz. E éramos 15 pessoas, 13 filhos e os meus pais. E quantas vezes neste verdadeiro laboratório emocional, minha mãe era o centro em torno de quem todos nos movimentávamos. No seu sorriso cândido, nos seus olhos verdes e na sua palavra amiga e gentil. Então podemos trazer e devemos fazer isto em memória de Jesus. Jesus fazia na casa de Simão Pedro, onde ele se hospedava em Cafarnaum. A casa de Simão era a casa feita com a lava de vulcão. Ali as pedras são todas de lava.
e ficava bem a 50 metros da praia. Assim próxima estava a sinagoga, uma das mais famosas, porque Cafarnaum era uma cidade que disputava da honra de uma sinagoga. E depois que se fazia a refeição, e os amigos estavam ali, iam à beira do mar, das barcas, ou ali ao quintal, e ante a noite estrelada, beijada pelo sublime resplandecer da natureza, Jesus conversava com seus discípulos. As lições mais nobres foram nesses momentos, a ponto de um dia um dos discípulos perguntarem: por que não revelas isto a eles? Porque ele revelava exatamente ao grupo escolhido, aquelas almas que deveriam levar a sua mensagem à humanidade. E ele diz: porque a vós vos é dado saber, e a eles não. Então, a nossa família é dado o privilégio de comungar com Deus, através de nós, pela inspiração de Jesus Cristo, no Evangelho, no lar. Não nos custa uma importância qualquer, não perturba nossas atividades, por mais volumosas que sejam. Meia hora. Quantas vezes na conversa fútil, na maledicência, nas acusações, das brigas inconsequentes, nós gastamos horas. No ódio, no ressumar da contrariedade, no reviver das coisas negativas que nos aconteceram. Então substituamos mentalmente pelos momentos deliciosos do Evangelho no lar. Neste mês de Natal, em que o psiquismo de Jesus está mais perto de nós, ou nós ascendemos na direção do psiquismo dele, que se espraia sobre toda a terra, não esqueçamos dessa brandura que vem do Evangelho do lar. Quantas vezes eu vi meu pai, um homem rude, áspero, chorar de emoção, enquanto eu lia para ele o Sermão da Montanha e explicava quem são os pobres de espírito, quem são os pacíficos e os pacificadores. E então aquele homem imenso, forte de temperamento, tornava-se uma alma delicada, orando a Jesus enquanto as lágrimas lhe escorriam pelos olhos. Quando Jesus chega até nós, dulcifica-nos. E quando nós vamos a Jesus, sublimamo-nos. Medite, portanto, nessa nossa proposta hoje do estudo do Evangelho no lar. Escolha um dia desta semana e neste Natal nós façamos um dia especial, uma noite especial. Pensemos na alimentação, pensemos no gozo, pensemos também nos que não têm alimentos, naqueles que estão morrendo de fome, de abandono, de ausência de acolhimento. E os acolhemos em nosso pensamento, através da doçurosa oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Muita paz.